Imagine que o presidente do país mais poderoso do mundo ligue para o presidente de um país aliado e diga claramente: você é louco e todo mundo no mundo te odeia. Isso não é fruto da imaginação. Foi exatamente isso que aconteceu nas últimas horas entre Trump e Netanyahu, depois que Israel envolveu os Estados Unidos nesse pântano assustador. Hoje, vamos revelar para vocês o que está oculto. Como o Irã, de acordo com imagens de satélite disponíveis, restaurou 75% de sua força de mísseis ofensivos subterrâneos, apesar dos bombardeios. E por que Trump agora treme diante de uma ameaça iraniana que pode destruir o evento mais marcante do mundo? A Copa do Mundo de Futebol. E quais são as confissões surpreendentes que Trump fez hoje, de uma forma ou de outra? Tudo isso temos hoje, mas depois deste intervalo. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a este novo encontro, com a permissão de Deus, da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desenvolvimentos e novidades deste grande conflito que ocorre na região do Oriente Médio entre o Irã e a Aliança Epstein. Está claro, caros telespectadores, que certamente chegará o dia em que os Estados Unidos vão se voltar contra Israel, vão retirar seu apoio e toda essa assistência incondicional que oferecem e assim por diante, deixando Israel ao seu destino, que é o desaparecimento. E esse cenário, como indicam hoje todos os sinais, está realmente próximo. O que mais nos aproxima desse cenário é a permanência de Netanyahu como primeiro-ministro. Quanto mais tempo Netanyahu permanecer nesse cargo, mais rapidamente nos aproximamos de vivenciar esse cenário. O site americano Axios publicou hoje vazamentos muito graves, vazamentos realmente sérios e importantes também. Esses vazamentos, de acordo com autoridades americanas que confirmaram isso, revelam exatamente o que aconteceu. Na ligação telefônica que reuniu os dois, ou seja, Netanyahu e o presidente americano Trump, uma ligação telefônica que foi descrita por vários jornais e meios de comunicação americanos como a pior de todas. Primeira coisa, Trump chamou Netanyahu de louco, ou seja, disse claramente para ele: você é louco. Imaginem só essa cena. O presidente de um país liga para o presidente de outro país e diz claramente para ele: você é louco. É algo inacreditável, de verdade, e não poderia acontecer de acordo com as normas políticas e diplomáticas. Isso não poderia acontecer. Mas, quando se trata de um país patrocinador com um Estado a seu serviço, isso realmente pode acontecer, especialmente quando o presidente desse país patrocinador é o Trump e quando o presidente do país funcional é o Netanyahu que está disposto a fazer tudo o que for possível. Fugindo das acusações de corrupção que o perseguem, Trump chamou Netanyahu de louco. Isso em primeiro lugar. Segundo, o que Trump disse, ele acusou Netanyahu de ingratidão. Ele disse claramente: se não fosse por mim, você estaria na prisão agora. Eu fui quem te salvou. Como uma referência ao apoio que Trump deu a Netanyahu anteriormente, durante o julgamento dele por acusações de corrupção. A pressão que Trump também exerceu sobre o presidente israelense Isaac Herzog, pedindo a ele que concedesse um perdão presidencial a Netanyahu. Houve grandes esforços de Trump nesse sentido. Trump disse claramente a Netanyahu: se não fosse por mim, você estaria na prisão agora. A terceira coisa que surgiu nessa ligação telefônica foi que Trump admitiu algo muito importante. Todos repetem isso, mas o importante aqui é que veio como uma admissão oficial, ou seja, uma confissão do presidente da maior potência mundial. Trump admitiu para Netanyahu que a imagem de Israel no cenário mundial desmoronou, que todo mundo no mundo passou a odiar Israel por causa de Netanyahu. Foi isso que ele disse, por causa dos crimes e provocações que Netanyahu está cometendo em Gaza, no Líbano, na Síria e assim por diante. Ele disse para ele: você foi quem causou tudo isso?
Então Trump fez um alerta para Netanyahu de que atacar a periferia sul de Beirute, agora neste período, vai aprofundar ainda mais o isolamento internacional de Israel. Ou seja, ele admitiu, isso é uma admissão de que Israel realmente se tornou isolada internacionalmente. E que se Netanyahu cometer essa imprudência novamente, isso vai aprofundar ainda mais o isolamento que Israel está enfrentando. Quer dizer, desde o dia 7 de outubro, ou desde o acontecimento de 7 de outubro, é isso? O site Axios disse que essa ligação telefônica foi cheia de xingamentos, palavras e expressões ofensivas, e coisas do tipo, criticando as ações de Netanyahu que envolveram os Estados Unidos nesses conflitos que poderiam ter sido evitados, ações que fizeram com que os Estados Unidos hoje, como está claro, perdessem sua posição na região do Oriente Médio. Na verdade, caros telespectadores, o que fez Trump falar com Netanyahu dessa maneira foi essa escalada israelense em Beirute, no Líbano, que agora ameaça as negociações em andamento entre o Irã e os Estados Unidos. Ameaça essas negociações, ou seja, pode levá-las ao colapso, conduzindo-as a um estado de colapso. No momento em que as negociações estavam prestes a chegar a uma solução, a um acordo de trégua prolongada, que garantiria a realização da próxima Copa do Mundo de futebol. Ou seja, com sucesso e em completa paz. Então Benjamin Netanyahu surge com a decisão de atacar o subúrbio sul de Beirute, e todos sabem que atacar o subúrbio sul significa cometer massacres, significa cometer grandes crimes contra civis desarmados, porque o subúrbio é densamente povoado, cheio de prédios residenciais e assim por diante. E é exatamente isso que Benjamin Netanyahu quer, ou seja, ele quer matar o maior número possível de libaneses e palestinos, e assim por diante. Se não fosse pelo fato de que o Irã respondeu rapidamente com uma ameaça semelhante, hoje estaríamos vendo mortes a centenas no Líbano. O Irã ameaçou que qualquer bombardeio ao subúrbio sul significaria o fim da trégua, o fim das negociações e o retorno da guerra novamente. O Irã disse que se isso realmente acontecer, os moradores do norte de Israel terão que deixar a região imediatamente, ou seja, os mísseis iranianos cairão sobre o aeroporto como chuva, atingindo essas cidades e vilarejos no norte de Israel. Então, tudo teria desmoronado naquele momento em um instante. E se esse cenário tivesse acontecido, não haveria Copa do Mundo, com certeza. A situação de segurança se agravaria mundialmente, no mínimo não haveria uma Copa do Mundo bem-sucedida, não haveria sucesso para essa Copa do Mundo. Por isso, o presidente americano Trump se apressou e fez essa ligação para Netanyahu, repreendendo-o com essas palavras, com essas expressões e assim por diante. E então fez uma declaração direta, ou seja, depois disso ele afirmou que não haveria escalada no Líbano, como se estivesse tranquilizando o Irã, dizendo que não haveria escalada. Não se preocupe. Então, Trump deu uma entrevista por telefone a um canal de notícias americano e disse que os Estados Unidos e o Irã assinarão o acordo na próxima semana. E quando falamos sobre a próxima semana, isso significa que será 1 ou 2 dias antes do início da Copa do Mundo, que começará em 11 de junho. E é exatamente isso que Trump quer, ou seja, ele quer um acordo de trégua longa de 60 dias, começando antes do início da Copa do Mundo e terminando depois de um tempo, ou seja, durante a Copa do Mundo. Ele definiu essa data depois de ter feito alterações na proposta que o Irã havia aceitado, sobre a qual falamos no episódio passado. Ele acredita que até essa data, ou seja, ele pode conseguir essas adições ou essas mudanças e assim ganhar outros pontos dentro desse próximo acordo. Mas claro, o Irã conhece bem esse jogo. O Irã é um ator de peso nas negociações, ou seja, os iranianos dominam o xadrez político e dominam a linguagem da negociação. O que é realmente interessante nesse encontro que Trump teve com esse canal americano é que ele admitiu algo muito importante que talvez ninguém tenha notado. Trump disse que um acordo de paz com o Irã é melhor do que uma vitória militar, ou seja, é melhor do que voltar à guerra e alcançar uma vitória militar. Então prestem bastante atenção aqui, porque de uma forma ou de outra, ele está admitindo que os Estados Unidos realmente saíram derrotados contra o Irã
derrotados nessa guerra, a guerra do Ramadã ou a guerra dos 40 dias. Então, Trump admite que assinar um acordo com o Irã é melhor do que alcançar uma vitória militar. Ou seja, ele admite que não venceu essa guerra e que agora prefere assinar um acordo. Isso confirma o que sempre dizemos sobre esse conflito. Como é que o Irã hoje sai vitorioso? Mudando a equação no Oriente Médio, talvez até no mundo todo, por causa da ligação desse conflito com outros grandes conflitos no mundo, com a Rússia, com a China e assim por diante. Então todos esses acontecimentos aconteceram porque o Irã ameaçou retomar a guerra. Outro ponto muito importante, prestem bastante atenção em como a equação mudou. Antes, víamos que os Estados Unidos eram quem ameaçava atacar o Irã. Vamos atacar, vamos fazer isso, aquilo, vocês têm que sentar à mesa, vocês têm que ceder e assim por diante. Hoje é o Irã que ameaça o retorno da guerra e os Estados Unidos é quem evita esse cenário. Por quê? Por quê? Porque o Irã deu uma lição que nunca vão esquecer. O presidente da Comissão de Segurança Nacional no parlamento iraniano, Ibrahim Azizi, disse em uma declaração que, se esses ataques ao Líbano não pararem, consequências muito graves vão atingir as forças americanas e israelenses na região. E o mais interessante é que Azizi disse que essa aliança de Epstein sabe muito bem que isso não é uma ameaça vazia. Isso não é uma ameaça vazia. Ele sabe muito bem como o Irã realmente está totalmente preparado para outra rodada de guerra, enquanto ele é quem não está apto a travar essa guerra novamente. Houve outra declaração feita por um dos oficiais. O vice-comandante do quartel-general Qatam al-Anbiya disse que o Irã ainda não revelou todos os seus trunfos e disse: "Nós já dissemos isso", ou seja, repetidamente, que ainda não revelamos todas as cartas. E isso, claro, está de acordo com as outras declarações e ameaças feitas ontem sobre a possibilidade de fechar o Estreito de Bab al-Mandeb também, ou seja, em caso de escalada. Esse responsável iraniano também disse algo muito importante. O que ele disse? Ele disse que as instalações que o Irã usa hoje para fabricar armas estão completamente escondidas dos olhos do inimigo. Ele disse que eles não sabem onde ficam e nunca vão conseguir alcançá-las. E ele disse que o Irã não precisa de armas nucleares. Ele disse que o Irã tem algo mais forte do que armas nucleares, que é o povo iraniano. Há um novo relatório feito pela rede americana CNN, que apresentou uma análise de um conjunto de imagens de satélite, mostrando como o Irã reconstruiu sua força de mísseis novamente. Porque essas imagens mostraram, por exemplo, que o Irã reabriu os portões de 50 túneis subterrâneos, de um total de 69 túneis que foram alvo durante a última guerra, 69 túneis. Então, a coalizão Epstein, durante a guerra anterior, o que ela estava fazendo? Eles atacavam os portões que levavam a esses túneis, os portões de entrada, porque não conseguiam destruir o que estava debaixo da terra nesses túneis, ou seja, a uma longa distância subterrânea. Então, o que eles faziam? Eles atacavam apenas os portões por onde saíam os caminhões que carregavam os mísseis, lançavam o míssil e depois voltavam novamente para dentro do túnel. A rede CNN disse, de acordo com essas imagens de satélite, que a coalizão de Epstein destruiu os portões de 69 túneis e o Irã conseguiu reabrir os portões de 50 túneis. Ela disse que, ou seja, o Irã recuperou 75% de suas capacidades de mísseis durante esse período de trégua. Enquanto isso, esse responsável iraniano disse que há outras instalações subterrâneas desconhecidas pelos Estados Unidos. O que isso significa? Agora, ela está fabricando mísseis e equipamentos militares e também há instalações específicas para o lançamento de mísseis e assim por diante. E essa autoridade iraniana também disse uma frase muito importante em resposta à declaração anterior de Trump, que foi feita há algumas semanas, ou seja, Trump,
Naquela época, se todos se lembram, ele disse que iria levar o Irã de volta à Idade da Pedra. Então essa autoridade iraniana respondeu a ele. O que ele disse? Ele disse: mesmo que voltemos à Idade da Pedra, lutaremos contra os Estados Unidos com pedras. Ouçam bem essas frases. Como os iranianos são inteligentes ao transmitir mensagens? Como eles elevam o moral? O que ele disse? Mesmo que voltemos à Idade da Pedra, lutaremos contra os Estados Unidos com pedras? Por quê? O que ele falou? Porque nós nunca nos rendemos. O Irã não se rende e o povo iraniano também não se rende. Agora está claro que as coisas ficaram mais complicadas para Trump, porque o Irã suspendeu as negociações devido às ações de Netanyahu, a sua pressa. O tempo está passando rápido, faltam apenas alguns dias para o início da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México. Será que Trump vai conseguir trazer o Irã de volta para as negociações ou não? Haverá um acordo na próxima semana, de acordo com o que Trump declarou hoje? Ou seja, todos esses detalhes vamos acompanhar nas próximas horas e veremos como serão os desdobramentos. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de like. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam com vocês. Até logo!